Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Bom dia, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Amém. Dormiram bem? A Santa Ceia estava uma bênção ontem, né? Irmãos, hoje nós estaremos lendo a lição de número 6. Isso, a lição aqui que diz como título, Organismo e a Organização. Então hoje aí é o título da nossa lição. Nós vamos tratar a igreja como um organismo e a organização da igreja. Uma coisa que eu acho interessante, eu sempre gosto de trazer um couvert para os irmãos, né? Já é de costume. Quando a gente chega e não traz aquele prato de entrada, o pessoal fala, mas não vai ter aquele pratinho de entrada, aquela, né? Para a gente ir degustando até antes de começar a lição, né, Pastor Cristo? Aí o pessoal vai achar estranho. Então nós vamos falar agora um pouco sobre a igreja de uma maneira geopolítica e histórica. Nós vamos pegar alguns trechos da Bíblia, né? E nós vamos passar o que aconteceu na época em que Jesus foi crucificado, uma parte assim mais política e religiosa, né? Nós sabemos onde nós estávamos lembrando a morte e ressurreição de Cristo através da Santa Ceia, que é um mandamento que ele deixou, mas no momento da crucificação, no momento do surgimento da igreja, estava acontecendo muita coisa ali, tinha muita coisa que estava envolvido na questão da crucificação. São versículos conhecidos dos irmãos, né? Mas só para a gente dar uma relembrada e assim começar a pegar a igreja como um organismo, tá? Então, vou partir do pressuposto aqui, que está lá em Mateus no capítulo 27 e no versículo 20, que diz assim, ó: mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Então nós vemos aqui pelo contexto histórico da época que Israel, ele estava sendo dominado por Roma. Então Roma estava dentro de Israel. Então Israel precisava pagar ali um tributo para Roma. Aí foi passando o tempo, quando Roma entra em Israel, a primeira coisa que eles fazem é mexer na estrutura do país. Então, como que ele mexe na estrutura do país? Ele tenta implantar uma nova cultura, Roma tenta implantar uma nova língua, alguns outros costumes. Essa que é a ideia de Roma. Então, quando Portugal veio para o Brasil, a primeira coisa que fez foi implantar uma língua nova, foi implantar um novo tipo de religião. Então, as coisas que tinham anteriormente já não são válidas mais, a partir do momento que Portugal invade o Brasil. Então, foi a mesma coisa com Roma. Só que daí o que acontece? Quando Roma invade Israel, ele começa a fazer uma miscigenação. Ele não pede para que o povo de Israel exclua as principais festas, que uma das principais festas era a Páscoa. Então, se Roma pega e fala assim, olha, não vai ter mais Páscoa, ia chamar uma rebelião muito grande, né? E eles eram capazes de tirar Roma mais rapidamente, a fazer uma guerra muito grande, que é uma coisa que ninguém está querendo que acontecesse. Então daí o que acontece? O povo romano começa a implantar algumas coisas em Roma, mas mesmo assim falando, olha, vocês vão poder celebrar a festa de vocês, vão fazer tudo certinho, porém nós de Roma vamos dar alguns pitacos para vocês lembrar que vocês ainda estão cativos. Vocês podem celebrar a festa de vocês, tranquilamente, mas vocês vão ter a consciência que vocês estão sendo cativos pelo romano. Então nós vemos aqui, ó, lá em Deuteronômio, no capítulo 16, no versículo 1, tá? Para a gente dar uma lida aqui no que fala sobre a Páscoa. Então, o que diz lá? Deuteronômio, no capítulo 16, e no versículo 1, diz assim: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então, o que significa a festa da Páscoa e por que Roma não queria que essa festa fosse excluída? Porque o povo hebreu ou o povo de Israel, a Páscoa significa que eles estavam celebrando a saída deles do Egito. Então, tecnicamente, a Páscoa naquela época significava a libertação. Agora você pensa, um povo que está sendo cativo, celebrando a libertação. Aí Roma faz questão de lembrar, fala assim, olha,
se algum de vocês podem celebrar a Páscoa, mas se por acaso algum de vocês querer puxar para o lado da libertação, eu vou colocar uma cláusula a mais aqui, que vocês vão ter que seguir à risca. Então, na Páscoa, né, como nós lemos aqui lá em Mateus no capítulo 27, nós vemos assim que tem 2 prisioneiros, e são prisioneiros de guerra, são prisioneiros que tentaram levantar contra Roma. Então daí o que Roma faz? Roma pega os 2 prisioneiros, coloca lá e fala assim, olha, esse Barrabás aqui, o que ele fez? Ele tentou se levantar contra Roma para poder tirar uma libertação. Vocês estão celebrando a Páscoa, a libertação, e esse engraçadinho aqui queria levar no pé da letra. E esse Jesus também está aqui. Então o que vocês preferem que eu faça? Vocês querem, a Páscoa vai continuar normal, só que este daqui, ele tentou fazer uma rebelião, e ele vai ser morto de uma maneira em que todos vocês de Israel, qualquer um de vocês que tentar se levantar contra, vai ser morto da mesma maneira, que seria a morte de cruz. Então por isso quem morre na cruz é uma morte amaldiçoada. Então todos os seguidores de Barrabás, ninguém poderia se manifestar naquele momento, porque se alguém se manifestasse, era morto também. Então os seguidores de Jesus, mesma coisa, quem se manifestasse, morria também. Então daí o que acontece? Os sacerdotes que estavam ali, que já vem uma parte da religião que faz parte, até que o Cristo disse que existia 2 sumos sacerdotes ali, então corria muito dinheiro por trás daquilo ali. E agora você imagina, se surge mais uma religião, ia dar mais problema. Então eles falaram assim, bom, Barrabás não é problema pra gente, Barrabás é um líder político, o negócio dele é política. Agora a religião, se levantar mais uma religião aqui, vai sair do nosso bolso. Então o que nós vamos fazer? Os sacerdotes entram no meio da multidão e começam a falar pro pessoal, ó, grita aí para libertar Barrabás, ó, grita aí para libertar Barrabás. E a multidão, conhecendo, né, começou a gritar para libertar Barrabás, e assim Jesus é crucificado. Porém, acontece uma situação, que sempre quando é contada uma mentira, ele precisa contar outra mentira para poder ir assim, uma mentira substituindo a outra, né? Então daí o que acontece? Quando Jesus morre, e ele é levado, e ele é colocado no sepulcro, que de fato foi emprestado, porque Jesus ressuscitou, no meio do caminho, os sacerdotes lembraram da promessa, falaram assim, gente, é o seguinte, nós temos uma coisa aqui que nós não prestamos atenção, Jesus ele morreu, mas ele deixou bem claro que ele vai ressuscitar, né? Por mais que eles não estavam acreditando na ressurreição, os saduceus, os heteus e toda aquela galera não acreditava na ressurreição, eles disseram assim, só que a gente não pode deixar nenhuma uma aresta saindo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos chegar até o pessoal de Roma e vamos falar assim, olha, esse homem que morreu aí, ele prometeu que ele vai ressuscitar. Então o que eu preciso que vocês façam? Libera alguns soldados e deixa no túmulo. Porque o que acontece? Pode acontecer uma comoção na madrugada e o pessoal roubar o corpo. Aí o que acontece? Nós vemos lá em Mateus no capítulo 27, no versículo 66, pensa num capítulo comprido, 27 e no versículo 66, que diz assim, ó, indo eles, seguraram os sepulcros com a guarda selando a pedra. Então Pilatos selecionou uma guarda de uns soldados preparadíssimos para poder tomar conta do túmulo e colocar uma pedra gigantesca para que ninguém viesse retirar essa pedra do túmulo, porque os sacerdotes estavam temendo de surgir uma nova religião. Só que nós sabemos que ninguém, nada, nem poder, nem potestade, nem inimigo, nem amigo, nem os inimigos das trevas vão conseguir segurar Jesus por muito tempo, porque ele não morreu, ele se entregou à morte. E o que acontece naquele dia? Ele ressuscita, a pedra do sepulcro é removida, e todos os soldados que estavam ali ficam como mortos no chão, e Jesus simplesmente sai do sepulcro, sai. Agora os irmãos começam a pensar comigo aqui, aquele monte de soldado, ninguém viu Jesus sair do sepulcro. Os soldados que estavam ali ficam preocupados, eles falam assim, e agora? Como que nós vamos chegar para o ministro de Roma, como é que nós vamos chegar para o nosso general? A única missão que eu tinha era ficar acordado, era só isso. Eram muitos soldados, e os soldados que foram designados, eles não estavam à paisanas, que nem nós vemos de madrugada o guardinho da motinha,
tranquilinho. Você chega na farmácia ali, o pessoal tá com uma camiseta preta, uma calça preta, com os bracinhos cruzados. O Cristo, quando o Cristo era porteiro, né, de terninho, gravatinho, eles estavam armados, fortemente armados para aquela ocasião. Todos estavam com escudos, com lança, com espadas, estavam firmes ali para evitar uma situação. Como que esses guardas vão chegar até o Roma e falar assim: nós dormimos, mas caramba, todo mundo dormiu no mesmo tempo? Já que nós estamos em 20 pessoas, então dorme 10 e acorda 10 e vai seguir, é uma noite. Não precisava de mais disso. Nós temos aqui o nosso presbítero Natanael. Natanael, o que é para ser feito quando o soldado recebe uma ordem designada, Natanael? Tem que cumprir a missão. Missão dada é missão cumprida. E a única coisa, e não era uma coisa muito grave, eles não precisavam lutar com ninguém, não precisavam matar não, era só ficar ali na porta do túmulo, só isso, não precisava fazer mais nada, Jéssica. Mas só que tem uma coisa, quem que vai segurar o dono da vida? Será que os romanos conseguiram segurar? Será que as portas do inferno? Não tinha ninguém que segurasse o dono da vida. Agora que vem uma coisa interessante, nós vemos lá em Atos, no capítulo 16, no versículo 17, uma situação que aconteceu. Esses soldados que não cumprem uma missão, sabe o que eles preferem? Eles preferem morrer do que perder a vida. Não, brincadeira. Eles preferem se matar e morrer do que se apresentar na presença do general. Porque daí ele vai estar desejando a morte. Ele fala, por que eu não morri? Tanto que lá em Atos no capítulo 16, nós vamos ver Paulo e Silas na prisão. Paulo, ele começa a cantar, Silas começa a cantar e balança os alicerces. Os guardas saem para fora desesperados, falam assim, cadê a galera que estava aqui? Eu vou me matar. Porque ele fala assim, eu me matando é melhor do que cair na mão do imperador. Então eu prefiro me matar. Aí, só que é o seguinte, esses guardas, que a única missão deles era olhar um quadradinho 3x4 com uma pedra na frente, o que eles fazem? Eles correm, eles não vão lá para o general, eles temem, eles vão lá para o sacerdote, porque eles falam assim, nós vamos morrer. Porém, se nós chegarmos no sacerdote e conversar com o sacerdote aqui, o sacerdote vai dar um jeito. Então o que ele chega? Ele chega para o sacerdote e fala assim, nós estamos aqui na sua presença, sacerdote, nós somos homens mortos, já está decidido, nós vamos morrer. Porque como é que nós vamos chegar para o general e falar que deixou o homem escapar? O homem morto escapou. Como que nós vamos explicar isso para o general? E quando ele chega para o sacerdote, nós vemos aqui que o sacerdote, ele pega e ele fala assim, no capítulo 27, no 66, 28, no capítulo 28, ele pega e ele fala assim, 28:11, para os irmãos acompanhar. E quando iam, alguns dos guardas chegaram à cidade e anunciaram aos príncipes e os sacerdotes sobre as coisas que haviam acontecido. E congregados com ele, com os anciões, tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando, dizei que viram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o persuadimos e vós poderão ir em segurança. Então nessa parte aqui, no 28, no 11, diz assim, que os soldados, estava todo mundo se pelando de medo. Então eles chegaram, chamaram os príncipes da sinagoga, chamaram o sacerdote, fizeram uma reunião ali, e eles falaram assim, como nós vamos chegar na presença do governador e falar que um homem que estava morto ontem, totalmente dilacerado, saiu? Não tem como nós explicar isso para o cara. O sacerdote fala assim, eu vou dar dinheiro para vocês aqui, e o que vocês vão fazer? Vocês vão sair pela cidade e não vão falar que Jesus ressuscitou. Esquece isso. Vão lá e fala que os discípulos chegaram no túmulo e empurraram aquela pedra gigantesca, deu um trabalho para colocar aquela pedra, mas 11 homens no caso, porque Judas já não estava. Então esses homens empurraram a pedra, tiraram o corpo de Jesus enquanto vocês dormiam. Fala isso. Aí os soldados ficam preocupados, mas se nós for falar isso, nós vamos morrer, que é um absurdo. Mas, devido ao faz-me rir ali, os soldados falaram assim, bom, então o que nós vamos fazer? Então vamos seguir essa regra. Então daí os soldados, eles saem e começam a espalhar por dentro das cidades. Falam assim, olha, o corpo foi roubado. Então começa a colocar a placa aqui, começa a colocar a placa lá, procura-se o morto, roubaram a placa. Pegaram a placa ali, colocam a placa lá, Jesus estava ali, só que daí de madrugada roubaram, aproveitou que nós dormimos. Então começou a espalhar essa notícia para todo mundo. Só que daí acontece uma coisa, houve-se um silêncio por um período de tempo, aproximadamente uns 120 dias, até chegar em Pentecoste, quando o Espírito Santo de Deus se manifesta e
salva aqueles irmãos e muitas pessoas começam a participar do cristianismo. Só que agora nós temos um problema. Por quê? Devido a esse tempo que os soldados romanos começaram a dizer que o corpo tinha sido roubado o corpo, e que Jesus não tinha ressuscitado nada, começou a dar aquela espalhando tudo aquilo ali, as pessoas da época teriam duas opções. Ou as pessoas seguiriam o judaísmo, né? Ou as pessoas não seguiriam nada, porque daí os saduceus não acreditavam na morte, na ressurreição, então eles ficariam neutros, então eles praticamente estariam sem uma religião. E quem falasse, não, Jesus ressuscitou, também já não poderia participar de mais nada, eles seriam excluídos. Não tinha como eu chegar na igreja aqui para dentro e falar, hoje a porta das igrejas estão abertas, nós podemos entrar aqui e cultuar, indiferente de qual credo religioso que nós temos, né? Nós recebemos visitas de pessoas que são da católica, nós vemos pessoas que são de umbanda, entram, sentam e participam do culto normalmente, mas naquela época não conseguiriam acontecer isso. Então daí esse grupo começa a divulgar que de fato Jesus ressuscitou, só que uma outra parcela da população começa a dizer que Jesus não ressuscitou. Então daí precisaria juntar algumas técnicas, né? Então aqui o Júnior Rangel ele vai entender muito sobre isso, o Fábio também, quem trabalha com empresa sabe, né? Na questão do merchan, precisa criar algumas técnicas para poder fazer com que as pessoas creiam em Jesus, para fazer com que as pessoas venham a seguir o Evangelho. Então o que tinha? Nós tínhamos ali os 11 discípulos, logo na sequência eles nomeiam mais um discípulo para poder fechar os 12 discípulos, e agora começam a fazer algumas células. Então não tinha um lugar fixo aonde os cristãos se reuniam, então eles precisavam se reunir em vários lugares ali e falar com as pessoas de uma maneira, vamos dizer assim, meio que indo pelas sombras, até porque se eles deixassem bem claro que Jesus tinha ressuscitado, o problema ia ficar bem complicado e o caldo ia entornar. Então, neste momento, nós vemos que a igreja estava assim como um organismo vivo, porque ela se movimentava para poder provar para todas as pessoas que Jesus tinha ressuscitado, mas para ser um organismo vivo, ela precisava de uma organização. Geralmente nessa questão do organismo vivo, da organização, eu costumo lembrar do necrotério. Se nós chegamos no necrotério, nós vemos a gaveta com o corpo inteiro ali, com perna, braço, cabeça, tudo ali. Então por que ele não anda? Por que ele não está tudo ali dentro, né? Tá as veias, está tudo certinho. Porque falta alguma organização, algum mecanismo daquele corpo não está funcionando, né? Então nessa manhã nós vamos ver aqui a igreja como um organismo, a igreja como uma organização, e até mesmo, né, qual que seria um dos motivos que faz com que uma igreja fique estagnada, uma igreja não cresce, uma igreja que fique parada. E também nós vamos ver aqui na lição alguns tipos de organização, tá? Alguns tipos de organização aí que é dividido entre as igrejas, né? Então, vamos lá. Introdução. Nessa lição vamos conhecer a igreja como organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização, tá? Isso nos ajudará a evitar os extremos, uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível, ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido, que acaba por sacrificá-la. Isso daí é muito interessante também, que eu deixei essa parte do institucionalismo. É necessário, né? Não podemos ter nenhum extremo de duas as partes. Não uma igreja sem um pastor ou sem um líder, e também não ser uma igreja 100% institucional, né? Sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiásticos é mau em si, porém, como tudo que é humano, estão sujeitos a acertos e erros. Portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como um parâmetro. A igreja como organismo. O órgão constitui do ser vivo. Neste aspecto, um corpo com uma diferente função de seus órgãos e membros é entendido como estrutura física de um organismo vivo. Então, metaforicamente, a igreja sendo um corpo de Cristo.
Então, por isso que não pode existir uma igreja que tenha somente pastores. Só vai ter pastor nessa igreja, não vai ter nenhum membro, tudo pastor. Ou só vai ter presbíteros nessa igreja, não vai ter nenhum membro. Vai ter só músicos nessa igreja, não vai ter nada que não sejam os músicos. Vai ter somente o pessoal da limpeza que vai ter na igreja. Não vai ter pastor, não vai ter presbítero, vai ter só cooperador, vai ter só porteiro, né? Vai ficar todo mundo na frente ali, só vai ter porteiro. Não, precisa cada um na sua função e cada um ali contribuindo aí para o crescimento da obra. A igreja como a organização. A formação da organização da igreja primitiva era simples, todavia existia, por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos, em Atos 16:4. Desta forma, os apóstolos doutrinavam a igreja e cuidavam da parte administrativa, instituía lideranças locais, reuniam-se em concílio. Tá? Então, daí o que acontecia? Os apóstolos seriam as pessoas mais indicadas a manter essa igreja como um organismo vivo e com essa organização. Por que os apóstolos? Porque eles estavam com Jesus, eles ouviram as palavras de Jesus, eles ouviram as ordenanças de Jesus. Então nós temos ali os apóstolos, que eles começam a designar as pessoas que se destacam no meio da comunidade. Então, como a igreja estava sempre em movimento, eles precisavam implantar uma igreja em um bairro, chegar no outro bairro, implantar outra igreja, e passavam as ordenanças, e iam deixando até o momento em que chega Paulo. Aí Paulo ele chega e começa a escrever as cartas, né? Como a carta aos Coríntios, carta aos Gálatas, eles começam a mandar as cartas para as pessoas seguir essa regra, né? Então todas as igrejas, né, toda instituição precisa ter uma regra, precisa ter um caminho, ter um trilho a se seguir, né? E por outro lado, nós precisamos diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. A organização é saudável e o institucionalismo não. A organização permite à igreja, como estrutura social, se movimentar. O institucionalismo enrijece e neutraliza uma igreja organizada. Uma igreja organizada se mantém viva e uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Então aqui temos uma diferença muito grande, né? Então uma igreja institucionalizada. Então vamos dar um exemplo aqui. Uma igreja organizada é uma igreja, por exemplo, que na tomada de decisões, os pastores, os presbíteros se organizam ali e vão ver o que ficaria melhor para a igreja, né? Então tudo que é feito, todas as tomadas de decisões partido ali, nós vemos uma necessidade de resolver um problema, então vamos ali, vamos fazer uma organização, vamos fazer uma reunião e vamos tomar algumas decisões. Por mais que seja decisões que envolvam dinheiro, talvez alguma decisão de alguma outra coisa que aconteceu com os membros, alguma situação que veio acontecer ali, né? Aquelas reuniões, vamos dar um exemplo aqui, o casal vai pedir uma orientação para o pastor. Se o pastor ele é de uma igreja organizada, ele vai ver os dois lados, ele vai falar, não, peraí, tem que ser assim, nós podemos fazer de outro jeito, né? E se fosse uma igreja institucionalizada? Essa igreja institucionalizada é uma igreja que elas põem umas regras muito rígidas, não as regras que a nossa igreja ela estipula, porque são regras que são simples de ser alcançadas, até porque o evangelho é o evangelho simples. Jesus nunca deixou nada muito extravagante, coisas que o ser humano não conseguiria fazer, até porque ele foi humano também. E ele disse, se tiver alguma coisa impossível, manda para mim. Jesus ele fala, então eu quero que vocês façam somente as coisas possíveis. Então daí o que acontece? Surgiu um questionamento ontem lá em casa, lá, né, a Gabi falando assim, mas e se eu quiser ir de calça para a igreja? Falei, bom, você vai estar desobedecendo. E você, se você for de calça para a igreja, você não vai estar desobedecendo uma ordem do pastor ou isso ou aquilo. Você vai estar pecando pelo pecado da desobediência. Porque o que acontece? Existem 945 igrejas espalhadas pelo universo. Tem igreja que fala, não, aqui você pode estar de calça. Se eu for lá de calça, eu estou pecando? Não. Tá, beleza. Mas se essa igreja fala que não pode, você vai estar pecando por desobediência. Não é pela calça, não é pelo colar, por nada. É pela desobediência. Então existem vários tipos e várias situações. Quando eu fui chamado para ser um cooperador na igreja, o pastor ele disse para mim assim, olha, Everaldo, é o seguinte, você vai ser um cooperador, tá? Se você aceitar, o que você precisa fazer? Você precisa estar com um terno, estar com uma gravata, você pode estar sentando aqui no altar, tá? Essa é a regra para você.
Se eu, a partir do momento que eu aceito essa regra, eu falo, não, beleza, pastor, eu achei legal essa regra, é uma regra que é boa de ser seguida, só que daí depois chega no outro dia, eu chego de bermuda e regata. E quer sentar no altar, mas meu querido, você não é obrigado a seguir, mas a partir do momento que você toma a regra, não, eu vou seguir sim, pastor, para mim é uma honra participar, então beleza, então a regra é essa. É claro que acontece os extremos, algumas vezes eu cheguei aqui no culto, eu não consegui vir com o uniforme da empresa, sentei ali no fundo e participei, existem situações, mas daí a pessoa pega e fala, não, eu não vou também, eu vou, sei lá, vou de camiseta, eu vou sentar lá em cima e não estou nem aí, não, peraí, existem as regras. A partir do momento que você fala assim, pastor, não, para mim não dá, eu não gosto de terno, não é meu estilo, eu prefiro mais ficar tranquilo, o pastor ele vai entender, ele vai falar, não, beleza, pelo menos você não vai pecar, não é verdade? Porque você não vai pecar, não por fato de estar de terno, não, é pela desobediência de uma instituição que o próprio Deus que colocou o pastor aqui, então ele sendo um anjo da igreja, você desobedeceu uma ordem direta, isso daí que é a questão da desobediência, né? Aí, não, mas então eu vou sair daqui, eu não vou usar mais o terno, eu vou lá para a parede preta, então, vou ficar lá, porque lá não precisa de terno. Tranquilo, você vai para o céu do mesmo jeito, só que é o seguinte, a Assembleia de Deus é o alfaville do céu, lá não, lá é lá é a casinha popular do céu, não, brincadeira, irmão, nós vamos para o mesmo céu, fica tranquilo, não tem essa. Mas a Assembleia de Deus é a alfaville do céu e os irmãos ali ficam na casinha popular do céu ali, já é mais deixa eu ver aqui, uma Vila Zumbi do Palmares do céu, né? Então tem toda essa questão. A Igreja Batista já é uma igreja, como que eu posso dizer, já é um holandês do céu, né? Que firme. Então todos vão para o céu, só que daí tem essa divisão, brincadeira, não tem nada disso não, viu, irmão? Mas agora nós vamos falar sobre uma igreja institucionalizada. Eu não consegui achar uma Bíblia que eu tenho em casa, é uma Bíblia bem interessante, que ela é da linguagem de agora, e ela deixa mais esclarecido, né, sobre essa questão aí de uma igreja institucionalizada. Lá em Mateus, no capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 4, nós vamos entender aqui o que significa uma igreja institucionalizada. Mateus, capítulo 23, versículo do 1 ao 4, diz assim, Jesus censura os escribas e os fariseus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observais, pois, e praticais tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e põem sobre o ombro dos homens. Eles, porém, nem com o dedo sequer tenta movê-lo. Então isso seria uma igreja, um exemplo assim do versículo que eu achei que seria uma igreja institucionalista. Por quê? O pastor da igreja começa a criar umas regras, ou a diretoria, ou os cabeças da igreja começam a criar umas regras impossíveis de ser seguido, e quer passar para que os membros sigam, né? Então nós temos muita igreja assim que tem certas doutrinas que é para diferenciar a igreja do mundo, porém são coisas impossíveis de ser seguida. E o que é interessante é que o pastor e o pessoal da diretoria não faz nem 10% do que é cobrado, e eles querem que os membros fazem. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem básico aqui, sem citar nomes. Chega uma pessoa no culto, o pastor ele desce do altar, olha para a pessoa e fala assim, me dê tudo que você tem para a igreja, para você ser abençoado. Agora, por que o pastor não fez isso? Por que o pastor ele quer impor esse fardo, um fardo simples, ele quer impor para o fardo para a pessoa, pega seu carro lá e dá para mim, mas a Mercedes dele ele não quer dar. Tipo assim, não, aquela casa, doa essa casa para mim que você vai ser, mas a casa dele ele não quer dar. Então ele está impondo uma coisa absurda para que os membros venham fazer, mas ele mesmo não faz. Então como que eu posso pedir uma coisa dessa para uma pessoa se eu mesmo não vou fazer? Né? Então, são alguns exemplos aí, não vamos entrar nesse mérito também, né? Mas são coisas que acontecem no dia a dia, que muitas vezes algumas lideranças acabam pedindo coisas absurdas para a pessoa, digamos, já vi várias vezes, vários vídeos ali, né? Fui procurar veracidade, então, as pessoas que acabam de receber o pagamento, salário, olha, deixa tudo seu pagamento, seu salário aqui, não é 10%, hoje você vai dar 50% do seu salário, amanhã você vai ter tanto na sua conta, e daí? Por que o pastor não pega o salário de 20 mil dele e deixa tudo na igreja então?
É estranho, né? Porém, acontece isso. Então, isso é uma igreja institucionalizada. Então, uma igreja que não vai para frente, não vai prosperar, porque o mesmo fardo que ele estipula para os membros, ele não usa para ele. Ele malemar coloca um dedinho ali só para, né, falar que fez alguma coisa ali. Nem isso às vezes ele faz. Então essa é a diferença de uma igreja institucionalizada e uma igreja que é uma igreja organizada. Então a igreja organizada, eles tomam decisões entre eles ali, vejam o que fica bom para todo mundo, vejam a maneira em que todos consigam carregar o fardo, divide o fardo entre os irmãos, né? Então com a colaboração, digamos, pastor, eu não vou conseguir fazer tal coisa, não, nós vamos te ajudar, você está precisando de alguma coisa. Essa é uma igreja que vai ajudando os outros. E quando você chega numa igreja institucionalizada, que você fala assim, pastor, eu não consigo dar o meu salário inteiro, porque eu preciso pagar água e luz. Não, então você está sem fé. Não, já aqui para nós já não serve, você está sem fé, então não vai dar certo, beleza? Pega esse feijão mágico e leva para plantar na sua casa. Não precisa nada disso. Então essa daí é a questão. É só ler a sequência do versículo que você leu ali, que é uma resposta bem básica para essa situação. O versículo 5, eu acho que você não leu para isso, né? Versículo 5 e 6, né? Vamos deixar para ele ler depois do versículo 6. Tá, vamos ver aqui o versículo 5 e 6, tá? No mesmo capítulo, ó. É que eu li só até o 4, né? E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes, e amam os primeiros lugares na ceia e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Olha só, hein? A saudação na praça e os serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi. Além de não colaborar com nada, além de chegar atrasado na fila do ônibus, ainda adivinha onde que ele quer ficar sentado? Na janelinha. Na janelinha ali, dando tchau pro pessoal, né? Então, isso daí é uma igreja inconstitucionalizada. Organismo e organização, subtópico 3. Vimos que a igreja, como corpo de Cristo, é um organismo vivo, e a organização, ela exige como organismo e como organização. Neste aspecto, podemos dizer que não há organismo sem a organização. Todo organismo precisa de organização, mesmo que seja uma estrutura simples. Isso daí é um fato, como eu acabei de comentar sobre o corpo do necrotério. Ele está tudo ali, só que ele não é um organismo, ele está, mas não vai adiantar de nada. Agora, quando começa a ter uma organização, começa a se mover, porque o organismo é algo que se move, que vai para um lado e vai para o outro, né? Então precisa ter uma organização para que o organismo se manifeste. A igreja como organismo vivo e organizado. O aspecto local. No contexto do Novo Testamento, a igreja existe local como uma comunidade organizada. Desta forma, havia a igreja que estava em Roma, em Corintos, em Éfeso e etc. Foi como eu disse, era reunido os 12 ali, eles selecionavam a equipe para tomar conta dessa igreja. Então você vai ficar tomando conta daqui. Então você vai receber as ofertas, você vai dividir as ofertas, você vai ver com os órfãos e com as viúvas, você vai ser responsável pelo hino, nós vamos organizar essa igreja para que a igreja venha crescer, e a igreja vai crescendo, as pessoas que são mais velhas vão discipulando os mais novos que estão chegando, para poder estar participando, esses mais novos, e assim é o crescimento dessa igreja. A igreja está pronta? Beleza, então essa diretoria vai para um outro local. Então chega no outro local, começa a pregar o evangelho, começa a falar de Jesus, as pessoas começam a aceitar, e ele vai ali, vai trazendo essa palavra de Deus, seleciona mais alguns e fala, olha, então é assim, 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 qualquer dúvida, pode escrever uma carta para mim ali que eu vou receber, eu mando um WhatsApp. Não tinha WhatsApp também, né? Não tinha nem e-mail, né? Não tinha nada disso, Jéssica. Como é que vive sem Instagram? Mandar um Reels lá, não dá. Então daí, eles saíam dali e iam para a outra denominação, outra localidade. Daí ali eles criavam nova igreja e iam passando ali. De tempo em tempo, os apóstolos, eles se faziam necessário a voltar para essa igreja, porque muitas vezes a igreja começava a crescer de uma maneira e ficava meio que desordenada. Então algumas regras que precisavam ser levadas ao pé da letra, alguns membros acabavam se desviando, acabavam enfraquecendo algumas partes. Tinha nessa parte também, porque eu anotei tanta coisa que não vai dar para falar nem a metade, mas assim, havia pessoas que queriam misturar o judaísmo com o cristianismo,
porque daí eles queriam fazer a circuncisão. Paulo diz, não precisa circuncidar, porque já estão circuncidados no coração, mas mesmo assim eles queriam. Então daí Paulo, eu acho que aquele Paulo não tinha nem um fio de cabelo na cabeça, tanta preocupação que ele tinha com as igrejas, né? Ele ia para um resolver um problema aqui, tinha que correr para resolver a outra lá, e aquela correria toda de Paulo logo na sequência, né? Então, assim, o aspecto litúrgico e ritual. Toda a igreja organizada possui sua liturgia ritual. A organização, portanto, é necessário para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a ordem e a decência no culto, estabelece costumes que devem ser observados. E da mesma forma, em relação ao aspecto ritual. Nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes nas águas e realizando a ceia do Senhor. A questão dos rituais que acontecem na igreja. Então vamos lá, vamos citar só exemplos práticos aqui. Por que será que nas Assembleias de Deus, ou nas igrejas que são pentecostais, que seguem a mesma linha de raciocínio, começa assim a leitura da palavra, a leitura oficial, a oração, e depois cantamos 3 hinos da harpa. Os hinos congregacionais, onde todos os irmãos conseguem cantar e participar. Ah, mas eu vim de fora, eu não conheço, não tem importância. O vizinho do lado está com uma harpa e nós conseguimos colocar no telão também. Beleza. Aí logo na sequência tem mais uma oração, né? Isso é o normal de um culto. Aí tem mais a leitura da palavra, a oração pelos pedidos e começa a distribuição de oportunidades para os irmãos, observando o tempo, porque logo na sequência nós vamos ter a ministração, que geralmente aqui na Assembleia de Deus é meia hora, dependendo do evento é até 1 hora, então a priorização é para a palavra de Deus. Por quê? Vou dar um exemplo que já acontece, mas vamos fazer de conta que nunca aconteceu. O que acontece se você chega numa igreja e só tem louvor? O pastor chega, boa noite igreja, apaga a luz de todo mundo e fica 2 horas cantando. Fica cantando e cantando, só que daí as pessoas que entraram para poder participar, muitas vezes não conhecem o hino, não conhecem nada e fica ali tipo, né, olhando assim, e fica 1 hora e pouco cantando, e louvor, e cantando, e cantando, aí daqui a pouco acende a luz, o pastor fala, irmãos, então vamos recolher as ofertas, e daí vai recolher a oferta, o pix da igreja está no telão ali, está atrás da cadeira, beleza, daqui a pouco volta, irmãos, então Deus abençoe vocês, tenham uma semana abençoada, maravilhosa, e vai embora. Como que uma igreja vai crescer e ser fortalecida? Isso aí eu peguei exemplos que eu observei várias igrejas, né? Peguei o ritual de várias igrejas, eu não vou citar o nome da bola de neve, que faz esse tipo de situação, da igreja, que faz esse tipo de coisa, e só que daí assim, como que os membros vão sair da igreja com uma palavra de ânimo? Talvez um membro dali tenha um testemunho, talvez ele recebeu uma bênção, mas só que ele não tem oportunidade. Aí... e daí no decorrer da semana, as igrejas se reúnem somente no domingo, e o resto da semana, daí eles vão ficar pensando, falar, caramba, vamos ver, vai ter culto no domingo agora ali, e nós vamos cantar o hino, então já vamos preparar os hinos aqui, vamos começar a ouvir, vamos cantar para nós chegar lá, não fazer feio, vamos cantar junto com eles, aí chega a mesma coisa, 2 horas, e onde que fica a palavra, onde que fica a edificação dessa igreja? Aí a edificação dessa igreja acontece no decorrer da semana, porque daí o que acontece? Eu moro perto da casa do Cristo, nós moramos aqui perto da casa do Cristo, então daí o pastor ele pega e ele fala assim, Cristo, vamos fazer o seguinte então, no meio da semana, você vê as pessoas que moram perto da sua casa, eu vou mandar para você um papel aqui, um folhetim, e você reúne essas pessoas na sua casa, as pessoas levam torta, quibes, esfirra aberta, né, uma Coca-Cola com limão, que eu sei que o pastor Cristo leva todo mundo lá, e é um momento de descontração. Todo mundo senta no chão ali, toca um violão, e o pastor Cristo pega e lê aquele folheto. E todo mundo vai para sua casa. E daí depois, no domingo, todos se reúnem lá. Mas e eu que moro lá em Pinhais? Vamos reunir na casa do Fábio. Né? O Fábio vai lá, separa o salão, e fala, irmãos, vocês que moram aqui em Pinhais, vamos se reunir tudo aqui. Aí vai eu, vai a Gabi, né? Vai a Rose, vai todo mundo lá, vai a irmã Sueli, chega todo mundo lá na casa do Fábio, e come, aí o Fábio toca um violão no chão, e ele, opa, então assim, tá, e tá, beleza, Fábio, Deus abençoe. Domingo todo mundo na igreja. Como que uma igreja dessa consegue crescer? Tem uma diferença entre um crescimento saudável e o inchaço.
Essa que é a questão de uma diferença. Existe, por exemplo, assim, na questão da geografia, existe um crescimento populacional, que é um crescimento sadio, aonde vai se criando os bairros e as cidades vão crescendo, saneamento básico para todo mundo, iluminação pública para todo mundo, assistência médica para todos. Isso é um crescimento normal de uma cidade. Mas tem um inchaço populacional, que onde tem várias pessoas começam a chegar, e vai crescendo, e as pessoas vão se amontoando em beiras de estradas, e começam a invadir terrenos, e começam a fazer, isso cresceu, as pessoas olham, olha, essa cidade tem 1 milhão de habitantes, mas peraí, como é que está o saneamento básico ali? Eles estão tendo acesso à educação? Eles estão tendo acesso a uma moradia digna? Então, o que adianta estar aquele volume de pessoas num lugar, mas não está tendo bem recebido, não está tendo uma condição bacana? Agora, um crescimento decente, uma igreja que cresce, ela cresce em graça e em conhecimento, né? A igreja aqui tem que ter aproximadamente umas 7 a 10 horas de exposição da palavra, né? Toda a igreja precisa ter isso, é constitucional. O irmão ali sabe que é bem isso. Desculpa apontar o dedo para o nosso professor aqui, sabe que de acordo com a Constituição, nós vemos que toda a igreja precisa ter um tempo de exposição de palavra. Ela precisa também ter um tempo de ação social. É isso que faz com que a igreja é isenta de pagar impostos. Então, por exemplo, assim, se vocês for pegar lá nos artigos, ali não vou entrar nesse mérito também, senão não vai dar nem tempo, mas nos artigos diz que o que diferencia, né, uma igreja tem as regras ali, e é obrigado a igreja funcionar por tantas horas por semana, e ter a exposição da palavra de Deus por 7 horas, Cristo, 7, eu acho que eu não sei se é de 7 a 9, uma coisa assim, que precisa ter da exposição da palavra nesta semana. Então isso daí, e as visitas nos lares e os cultos nos lares também. Então, para se formar uma igreja precisa disso, né? Então, senão vira aquele inchaço, aquele monte de pessoas amontoadas e cantando, e ninguém, né, não sabe o que poderia se seguir logo na sequência. Então vamos lá. Agora nós vamos falar aqui o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Episcopal, né? Está no tópico 3 aqui, episcopal. Essa palavra traduz do grego episcopos e aparece algumas vezes no Novo Testamento. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria oficial de determinados bispos ou supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e terminou culminando no papado romano. Esse modelo é seguido pelo catolicismo por algumas denominações protestantes e pentecostais. Este episcopal funciona assim. A igreja romana, ela adotou, a igreja católica apostólica romana, ela adotou esse sistema. Então, o que eles creem? Que o Papa, pensa bem, hein? Esse Bento que está ali, ó. Como é que é o nome do nosso Papa? Nosso não, né? O Papa. É o Bento, né? O Francisco. É Francisco o quê? Francisco Bento. Não é, eu ia falar Bento XVI, mas não. Oi? O Bento era o anterior, né? O Bento, depois veio isso, o Chicão nosso, sul-americano. Acredita-se que o Chiquinho aqui, ele recebeu a ordenança direto de Pedro. Dorme com esse barulho agora, que eu vou provar para vocês sobre isso. Eu acho que eu comentei com os irmãos que eu fiquei eu ia falar purgatório, mas não é purgatório não. Eu fiquei é internato que fala? Eu fiquei 6 anos estudando sobre a igreja católica, mas não era aquela questão de você chegar no sábado e fazer a catequese. Não era aquilo não era. Era o horário um seminário. Eu fiquei 6 anos, dos 6 anos de idade aos 12, dentro de um seminário. Então, o que acontecia? Eu chegava meio-dia e ficava até às 5 da tarde. Mas ele tinha férias? Tinha, as férias eram em julho, só que as férias eu chegava às 8 e saía às 5. Dezembro tinha férias? Tinha, só que as férias eu chegava das 8 às 5. Então, é tudo a questão, irmãos, porque algumas coisas da igreja católica eu consigo falar com mais facilidade, porque, irmãos, pensa de qualquer santo que os irmãos imaginar, que nem Santa Luzia, sei toda a história de Santa Luzia, São Bento, São Francisco de Assis, as orações eu decorei o credo da igreja católica inteira para poder saber
Todos os 366 anos que tem, pasme, meus queridos, cada dia tem um santo. As orações do anjo da guarda, a oração que nós éramos treinados, irmãos, treinados a fazer debate. Só que eu não comentei isso aí com ninguém, porque os irmãos começam a pensar, caramba, esse moleque surgiu do nada, ele sabe tanta coisa. E uma coisa que me foi muito válida, que é o seguinte, vamos falar aqui dessa parada desse pica-pau. O pessoal diz, mas por que eu estou estudando isso? Eu não vou usar para nada. Eu usando agora. O Pedro morreu. Pedro, antes dele morrer, ele deixou uma pessoa responsável, que seria o Papa. Logo na sequência, esse Papa, ele ora e passa a ordenança para outro Papa. Então, vem seguindo de gerações e gerações. Então, eles acham que essa unção é passada para o Papa. Quando João Paulo II morreu, eu estava vivo, eu participei de toda aquela cerimônia. Sabia de todas as entradas do padre, a saída, a batina que ele usava, porque que ele usava aquela cor, a Eucaristia. Irmãos, era coisa muito top. E eu participava e aprendi muita coisa, Fábio. Minha oração da Salve Rainha, meu Deus do céu. Ó Jesus, o negócio, mas 6 anos, irmão, 6 anos ser ali nessa questão, aquela questão dos terços, tudo que o irmão pode imaginar da igreja. Eu achava muito interessante a história da Nossa Senhora de Fátima, né? Pensa numa história absurda, onde que tinha 3 meninas que foram lá e começaram a comer grama, e saiu uma fonte que jorra, daí daqui a pouco aparece as pessoas cercando, e as pessoas são curadas por aquela água. Irmãos, pensa no negócio, era forte o trem, hein? Imagina você com 7 anos de idade decorando esse tipo de coisa, né? Hoje nós vamos aprender sobre Nossa Senhora de Fátima, a capela, aquela capela bonita, mas a capela nunca foi assim. Essa capela era no meio do mato, onde 3 criancinhas foram brincar, e no meio do caminho apareceu a Nossa Senhora, e só as 3 crianças viam. Então elas comiam grama e não sei o que, e começou a surgir uma água, e as pessoas levavam, as pessoas eram curadas ali, e até hoje Nossa Senhora de Fátima está ali. Nossa Senhora da Aparecida, todos já conhecem a história, não vou nem recitar sobre isso. O pastor Manuel de Paula está boquiaberto, não sabia também, Manuel de Paula? Nunca imaginou que eu fiquei 6 anos no convento? Pois é, irmão, tive uma vida sofrida, viu? Quase que eu virei padre. Eu tô fora. Meu Deus, ai Jesus. Mas enfim, né? Aí o que acontecia? Quando um Papa morre, o que eles fazem? A primeira coisa, eles tiram o anel do dedo do Papa, eles colocam o anel em cima de uma bigorna e eles quebram esse anel em X. Eles quebram o anel em X para ver que ninguém mais vai usar esse anel. Aí eles derretem o anel, faz um novo anel e coloca o anel no próximo Papa. E como que é feito isso daí? Todas as pessoas se reúnem em volta da catedral e fica ali acampado em volta. Então daí o que acontece? Todos estão dentro daquela capela fechada lá dentro, só que ninguém sabe o que vai acontecer na igreja onde está o Papa. O Papa morreu, enquanto a galera está arrancando os órgãos, costurando, embalsamando e colocando algodão e não sei o que, porque ele tem que ficar aproximadamente 30 dias intacto para que todas as pessoas possam lá ver o Papa depois de morto. Ainda faz milagre o bendito homem. Quando acontece, eles fazem a reunião para saber quem que Pedro agora escolheu para ser o próximo Papa. Logo na sequência foi o Bento que recebeu ali. Eles pegam e eles gostam de brincar com as pessoas, sabe? Eles ficam ali, porque daí tem uma chaminé e quando sobe a fumaça branca, aí todo mundo pode comemorar que surgiu o Papa. Só que eles enganam o povo, Manuel. O pessoal fica todo mundo lá, fica todo mundo quieto. Quando começa a tocar o sino, sobe a fumaça, aí todo mundo já preparado, e sobe uma fumaça preta. Todo mundo, é isso, eu não estou brincando, é verdade, os irmãos sabem disso, né? Quem que sabe disso aqui? Levanta a mão. Bom, Deus o livre, que susto. Pensei que só eu que sabia disso. E eles enganam o povo. Aí quando vê, sobe a fumaça branca, aí todas as pessoas, aí pai, o Papa sai lá na janela e dá aquele tchauzinho ali, né? O tchau da... Você foi modelo já, Jéssica? Já desfilou não? Como que é o tchau da modelo, sim? Sim. Ele tem aquela frase famosa, Habemus Papa. Habemus Papa. E o Papa sobe lá, né? Na janela. E todo mundo grita, da hora, show de bola, e o Papa tá lá firme e forte. Você fez 8 anos internada também? Olha a Jéssica aí também. Ia ser a freira, Jéssica. Não, você ficou lá só para poder aprender mesmo. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Falta de discernimento. Mas foi muito bom para a minha vida isso daí. E daí, quando o Papa ele surge. Então, teve um dos papas que quebrou o paradigma. Eu acho que foi o nosso Chico daqui.
que ele recebeu o anel, porque de fato ele precisaria receber, e outra coisa, ele não recebeu a cruz de ouro, né? Ele recebeu, eu quero uma cruz de madeira, porque eu não... E o povo adorou esse Chico, meu Deus, e abraçava esse homem, que homem santo, ele não vai andar com a cruz de ouro, ele vai andar com a cruz de madeira, que homem santo, que homem bom, que homem poderoso esse. Ai, Jesus Cristo, que maravilha. Então, todas as pessoas, essa daí então, é a questão da episcopal. Presbital. O ofício do presbítero é encontrado no Novo Testamento. Contudo, no atual sistema presbital, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Desta forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local a um supremo concílio ou assembleia geral. Então, essa prática aqui, as pessoas, elas não têm, que na igreja presbiteriana, né? Elas não têm um pastor, no caso, são os presbíteros que se organizam ali e fazem como que vai ser, como se fosse os irmãos, até que o pastor Cristo, né? Ele sempre se preocupa nessa questão. Quando o pastor não está, ele faz questão de chegar e sentar no altar. Porque senão a igreja presbiteriana só tem presbíteros, então o pastor até deixou várias vezes, irmão, estou sentando aqui, porque o pastor não está, então precisa-se ter um pastor sentado à tribuna, né? Não somente os presbíteros. Mas tem algumas igrejas que eles acham melhor não ter um pastor, e que somente os presbíteros, como foi uma ordenança bíblica. E logo na sequência nós vamos falar aqui das Assembleias de Deus. Então essa daí é a igreja presbital. Congregacional. A igreja Assembleia de Deus a igreja Assembleia de Deus é híbrida, tá? Ela tem congregacional e tem mais parte da parede preta, não, brincadeira. Tem mais partes de outras denominações também, tá? A congregacional, a parte que elege os dirigentes da igreja local. No contexto do Novo Testamento, ela é vista em Atos 14, 23. Nesse sistema atual, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Então, o que acontece? Essa igreja aqui, ela é assim, eles chamam um pastor, seria a mesma coisa que fosse aqui, nós temos o Vila Lúcia, nós temos o nosso Cremos, só que é uma igreja independente, então digamos assim, todo o dinheiro que é investido na igreja fica por aqui mesmo, não temos uma organização maior, não precisamos prestar contas para a sede lá, né, ficaremos tudo aqui, então fica a igreja aqui, a igreja cresce aqui, a igreja mesmo que luta e compra os terrenos para poder aumentar, então essa daqui seria a questão do sistema governamental, né, que daí é seguido muito pela Igreja Batista. E agora, o sistema de governo da nossa igreja. Eu deveria ter lido isso aqui por primeiro, né? Mas não conseguimos chegar no final aqui. No contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do governo presbiteral. Por outro lado, no contexto brasileiro, a nossa igreja reúne os elementos dos sistemas episcopal e congregacional. É, portanto, um modelo híbrido. Isso porque até o início dos anos 90, 1930, a Igreja Assembleia de Deus, havia ter sido fundado por Batista, seguia o modelo congregacional. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificação a partir da Convenção Geral de 1930, quando elementos e modelos episcopal foram somados à estrutura do governo. Assim, no atual modelo do governo, a sua grande maioria, embora tenha certas autonomias administrativas em relação às convenção geral e estadual, que são filiadas às igrejas, e possui uma liderança regional e local e centralizada. Então, como que funciona agora? Na questão da Assembleia de Deus. Nós seguimos muito o modelo batista, então depois nós passamos a ter a questão dos presbíteros, porém existe uma convenção geral, né? Existe a geral, a nacional mesmo ali, onde todas as pessoas geralmente tem a reunião anual ou semestral ali das Assembleias de Deus Geral, então da Assembleia de Deus Geral é passada para os estaduais ou até mesmo para os distritos, que nem por exemplo nós temos aqui a de Piraquara, que tem o nosso pastor Lacour, e daí ele vai para a estadual, da estadual vai para a central, então nós temos uma central que governa todos. Mas e se eu não quiser seguir os exemplos da central? Eu até anotei aqui o nome, que eu sempre esqueço o nome aqui, CGADP, Conversão Geral das Assembleias de Deus no Brasil, né? Então nós, aqui a Assembleia de Deus, seguimos a fazendo parte dessa convenção geral, né? Que daí é feito, ali tem um presidente, tem as tomadas de decisões e assim vai passando para os campos. Teve uma situação, irmãos, que eu achei assim, que sinceramente, viu,
essa internet, eu não posso mais mexer com essas coisas, Jéssica, eu tenho que parar. Eu fui lá, baixei o Instagram, tava vendo um negócio lá, tava uma postagem dizendo assim, você sabia, eu fui pesquisar e é verdade, você sabia que a irmã Cassiane, quem já ouviu falar da Cassiane aqui? Ninguém nunca ouviu falar da Cassiane? Imagine um lugar. A irmã Cassiane, ela foi consagrada a primeira pastora das Assembleias de Deus no ano de 2008. Irmãos, eu fiquei preocupado, eu falei assim, mas não pode, porque o nosso sistema da Assembleia de Deus, eles não aceitam que sejam ungidas pastoras. Tem o pastor, a esposa dele seria pastora, né, por ser pastor, pastora. E eu falei assim, mas como assim? Eu fui pesquisar, irmãos, entrei no site da Assembleia de Deus, estava lá, aquele mar de gente, Assembleia de Deus, e o pastor ungindo a pastora Cassiane. Eu falei, pronto. Só que daí eu fui puxando lá atrás e fui parar lá na casa do Israel. Eu fui lá para levar uma calça para apertar, aproveitei e já fui trocar uma ideia com eles ali. E daí eu fui ver que de fato ela foi mesmo consagrada pela Assembleia de Deus, mas a Assembleia de Deus do Ministério Madureira. Aí foi um gatilho que o professor Natanael também, eu acho que eu sou igual a ele, né? Ele não é igual eu sou igual a ele, que quando vê uma coisa vai pesquisar, vai pegar artigo, vai pegar livro, vai ler e vai a fundo. E daí eu comecei a ver, eu falei, tá, então ela foi da Assembleia de Deus da Madureira. E eu pensava que a Assembleia de Deus da Madureira e a Igreja Assembleia de Deus Missão era a mesma, mas não é. E eu descobri uma coisa bem interessante. Aqui quando os irmãos pegam, dá licença um pouquinho aqui, Fábio. Quando os irmãos pegam a harpa cristã, tá aqui, ó. Geralmente a pessoa que traduziu está PLM, os irmãos sabem, né? Como é que é o nome desse cidadão aqui? Macalão. Então, teve um cidadãozinho com o sobrenome Macalão, ele saiu lá de Belém e ele veio para uma cidadezinha chamada Madureira, que era no Rio de Janeiro, e ele pegou e instalou a Assembleia de Deus ali. É aquela coisa que eu sempre falo, o errado não é o governo atual, o errado é o fã-clube. É isso que é um negócio que é complicado. Não é a pessoa. Talvez a pessoa tinha uma ideia boa, só que o fã-clube dessa pessoa que acaba estragando a coisa. Então você veja bem, quando esse Macalão, ele criou a Assembleia de Deus ali na cidade de Madureira, a igreja começou a crescer, então todas as pessoas iam lá e participavam do culto. Quando esse Macalão morreu, as pessoas falaram assim, não, pera aí um pouquinho. Não, então nós vamos continuar nessa igreja aqui que vai ser a Assembleia de Deus de Madureira. Só que daí teve a convenção geral. Isso daí foi em 1980, teve no finalzinho de 1989, eu acho. Aí o que acontece? Teve a convenção geral, só que daí a igreja que era da Madureira, ela falou assim, não, nós não vamos dar dízimo para vocês, nós não vamos prestar relatório, não, nossa igreja já é grande. Então, nessa data, aí teve a emancipação. Então, falou assim, vocês podem ter a igreja Madureira de vocês tranquilamente, segue, nós vamos para o mesmo céu, do mesmo jeito, só que vocês não vão fazer parte da convenção mais. Então daí surgiu a igreja Madureira, né? E daí logo na sequência que veio vindo as outras igrejas, daí de lá começou a ir várias igrejas Madureira. Então pode sim, você chegar na igreja Assembleia de Deus do Ministério Madureira e ter lá uma pastora, né, Jéssica? Você não vai para lá não, né, Jéssica? Você vai ficar com a gente aqui, né? Então, isso daí foi uma das questões. E o Macalão não estava nem sabendo. Macalão já estava na glória há muito tempo, porque ele já tinha falecido há tantos anos atrás. Só que o fã-clube dele falou, não, Macalão, ele deveria ser colocado no pedestal, ele deveria ser a quarta pessoa da Trindade. Vamos fazer uma igreja só pra gente? Então, nesse momento aí, eles vão e puxam a Assembleia de Deus do Ministério Madureira. Eu vou arriscar e perguntar alguma pergunta, meus queridos? Pode falar, professor Natanael, fala comigo. Tudo bem, irmão? Deus abençoe, viu? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, minha nobre, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meu querido. Bom Maguila, seja bem-vindo, irmão. Deixa eu pegar na mão do Maguila. Alguma dúvida, pastor Maguila? Não, tá tudo certo? Tá tudo certo, pastor. Pastor irmão Alex, Deus abençoe, viu? Não vou cumprimentar a Gabriela, não, pastor irmão. Não, tudo certo? Irmã Sueli, alguma pergunta? Edna, alguma pergunta, irmã Edna? Tudo certo? Tudo mesmo, Marina? Alguma pergunta, alguma coisa? Não. Alguma pergunta? Tudo certinho? Bom, Manuel de Paula, alguma pergunta, alguma coisa para acrescentar? Aberta de tanta inteligência que você Tá, tem. eu fiquei 6 anos travado lá. 6 anos travado dentro do... Não, mas foi bom. Não vou falar que foi de tudo um perdido, não. Foi muito bom. Jéssica, quer acrescentar alguma coisa, minha nobre? Parabéns
Pastor Euclides. Fiquei no catecismo. Não ficou no catecismo ali? Encerrou ali. Pastor Cristo, sobre a Assembleia de Deus, sobre o sistema de organização da Assembleia de Deus, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa? Sobre uma informação sobre esse Paulo Leiva Macalão, ele foi um que escreveu e fez as partituras da harpa com música que nós temos aí hoje. Ele era maestro, compositor e autor de hinos, né? Isso! Ele pegava os hinos antigos daquele de 1800 da Vai Pedrada e transportava e fazia novos arranjos e trazia, deixava de uma maneira mais abrasileirada. A questão que nós tocamos aqui, a harpa em dó maior, que a irmã Rose toca e alguns dos irmãos têm, é ele que é um dos... Tá vendo? Então o homem não era pouca coisa. Só que assim, ele tem uma humildade tão grande, a ideia dele era fazer uma congregação ali. Só que daí o fã-clube veio depois que ele morreu e falou, não, nós não podemos deixar assim, vamos levantar uma estátua em nome do homem, vamos colocar ele como uma quarta pessoa da Trindade. Não foi muito bem assim, né? E ele nem sabe disso, porque por ele não aconteceria nada disso, por ele ficava de boa na dele, né? Seguindo a vida, porque ele só veio, ele é um missionário, ele só veio para implantar a igreja, mas o negócio ficou tão bom, que olha, meu Deus do céu, a Bíblia a harpa do Eliezer mesmo é uma que o Macalão fez. Como é que é Paulo? Como é? Paulo Lemes Leiva, Paulo Leiva Macalão. É que eu peguei uma intimidade tão grande com esse homem, eu comecei a chamar ele só de Macalão. Macalãozinho, né? O Maca. Irmãos, eu agradeço muito por essa oportunidade. Fábio, obrigado, tá? Por você ser uma pessoa corajosa dessa. Eliezer, muito obrigado também, tá? Por você ter me dado essa oportunidade. Agradeço aos irmãos pela oportunidade, né, pela paciência principalmente. Que Deus continue abençoando. E qualquer dúvida que os irmãos tiverem, irmãos, não fique constrangido. Tá o pastor Natanael ali, o professor, tá o pastor Cristo, a irmã Sueli também. Pode perguntar para ela, tá? Que ela vai tá respondendo. Meu irmão, Deus abençoe, viu?